E aí, galerinha, beleza? Tô trazendo uma questão super bacana aqui, ó, do Enem 2011. Eu trouxe essa questão para discutir um pouquinho a física da guitarra elétrica. Então eu tirei, ó, da questão 57 do caderno amarelo do Enem 2011. Vamos fazer? Vamos lá? Vamos resolver essa questão. Primeiro, ler a questão, entender, pegar o conteúdo que ela está abordando para depois a gente analisar em cima do conteúdo da teoria física para a gente resolver. Tá joia? Então, vamos lá. Vamos brincar aqui um pouquinho. Primeiro, vamos ler. O manual de funcionamento de um captador de uma guitarra elétrica apresenta o seguinte texto. Esse captador comum consiste de uma bobina, fios condutores enrolados em torno de um ímã permanente. O campo magnético do ímã induz o ordenamento dos polos magnéticos da corda da guitarra, que está próxima a ele. Assim, quando a corda é tocada, as oscilações produzem variações com o mesmo padrão no fluxo magnético que atravessa a bobina. Isso induz uma corrente elétrica na bobina, que é transmitida até o amplificador e daí para o alto-falante. Um guitarrista trocou as cordas originais de sua guitarra, que eram feitas de aço, por outras feitas de nylon. Com o uso dessas cordas, o amplificador ligado ao instrumento não emitia mais som, porque a corda de nylon... Então ele quer saber o porquê, com a corda de nylon, a guitarra elétrica não emite mais som. Então, quando nós olhamos aqui essa questão, ele já dá a dica o que a gente vai trabalhar. A gente vai trabalhar com ímã. Se nós trabalhamos com ímãs e campo magnético, nós vamos trabalhar com a parte da física do magnetismo, em especial nessa questão eletromagnetismo. Aí ele dá algumas opções aqui, ó. Letra A, isola a passagem de corrente elétrica da bobina para o alto-falante. Letra B, varia o seu comprimento mais intensamente do que ocorre com o aço. Apresenta uma magnetização desprezível sobre a ação do ímã permanente. Induz correntes elétricas na bobina mais intensas que a capacidade do captador. Letra E, oscila com uma frequência menor do que a que pode ser percebida pelo captador. Então vamos analisar, vamos lá entender um pouquinho sobre a física da guitarra elétrica. Então eu vou puxar aqui um captador. O que é um captador? O que o captador tem? O que é que traz para a gente? Ele tem um conjunto de ímãs nesse captador. E sobre esses ímãs, eu tenho o quê? Uma bobina enrolada sobre ele. Então, eu tenho aqui uma bobina nesses ímãs. Então, eu tenho aqui meus ímãs. E sobre ela eu vou ter a bobina de cobre enrolado. Então, vamos entender agora. Vou pegar só um ímã que está aqui. E um fio de cobre. Vou botar uma espira de cobre aqui. Só que no captador ele vai ter o quê? Uma bobina. Isso aqui é só para vocês entenderem um pouquinho sobre o campo magnético atuando, sobre a lei de Faraday. Então, o primeiro passo que acontece? Essa corda ela tem que ser de um material ferromagnético. Os materiais ferromagnéticos são aqueles materiais que na presença de um campo magnético, de um ímã, eles imantam, ou seja, eles começam a ter propriedades magnéticas. Por exemplo, a chave de fenda, quando ela fica próxima a um ímã, quando você vai pegar um parafuso, ela puxa o parafuso. Todo mundo já deve ter observado isso. A corda é a mesma coisa. Então, quando essa corda imanta, o que é que acontece? Ela começa a produzir um campo magnético também. Aqui eu tenho um ímã permanente. Sobre esse ímã permanente eu tenho uma bobina. Quando a corda está parada, ela não provoca nada, nenhuma alteração nesse sistema aqui. Então, quando ela se movimenta, ela vai começar a variar o fluxo do campo magnético sobre a bobina. Quando vocês tocam, ela vibra e varia o fluxo do campo magnético sobre a bobina. Então, de acordo, ela vai vibrar, né? De acordo com, quando vocês botam para vibrar, a lei de Faraday, ele diz o quê? Que a variação, que a força eletromotriz vai ser igual à variação do fluxo do campo magnético sobre o condutor dividido pelo intervalo de tempo. Então, o que acontece? Aqui eu tenho a bobina. Quando a corda começa a balançar, vibrar, essa vibração vai provocar uma variação do fluxo do campo magnético sobre a bobina.
E essa variação do fluxo do campo magnético sobre essa bobina vai gerar uma força eletromotriz, vai produzir uma corrente elétrica. Então eu vibrei ela, e a partir do momento que eu vibro, o que é que vai acontecer? Vai surgir uma corrente elétrica. Só que essa corrente elétrica, ela vai variar também de acordo com o movimento dessa corda. Quando ela está mais próxima, o campo magnético sobre aqui a bobina, veja bem, sobre aqui, olha aqui, ó, sobre o meu fio, que eu botei aqui, ó, meu campo magnético sobre esse fio, vai aumentar. Quando ela passa e se afasta, meu campo magnético diminui. Então, se meu campo magnético sobre esse condutor diminui, o que é que acontece? A corrente, a força eletromotriz induzida também vai diminuir. Então, eu vou ter o quê? Vai acontecer uma variação de corrente elétrica aqui. E quando essa variação de corrente elétrica começa a chegar lá no receptor, que vai ser no amplificador, aí ele vai converter esse sinal produzido pela bobina em ondas sonoras através da vibração do alto-falante. Tranquilo? Ficou fácil, né? Nunca não se esqueçam da lei de Faraday. Ele diz o quê? Que a variação do fluxo do campo magnético sobre o tempo em um condutor sobre um condutor vai gerar o quê? Uma corrente induzida. Então, a variação do campo magnético sobre um condutor vai gerar uma corrente induzida. Então, é muito simples, um experimento tranquilo. Eu vou fazer um experimento desse aqui, ó, né, no futuro. Só estou esperando o material chegar. Eu vou fazer esse experimento para mostrar para vocês. Eu não vou usar nenhum captador. Eu vou produzir um som com uma bobina e vibração através de um material ferromagnético imantado. Tranquilo? Vou passar aqui. Então vamos entender a questão. Então, por que a corda de nylon não produz o som? Isola a passagem de corrente elétrica? Nada a ver. Porque a corrente de nylon, na verdade, ela não vai produzir um fluxo de campo magnético, não vai produzir campo magnético para que aconteça a corrente induzida. Varia o seu comprimento mais intensamente do que ocorre no aço? Nada a ver. Aí tem aqui, ó, apresenta uma magnetização desprezível sob ação de ímãs permanentes. Então, o que é que faz o som produzir? Porque a corda ela é um material ferromagnético, então ela é imantada com muita facilidade. Então, a resposta correta vai ser qual? A letra C. Uma questão do Enem aqui, ó, super simples. Induz correntes elétricas na bobina, a gente já respondeu. Pelo contrário, corrente de nylon não vai induzir corrente elétrica. O que faz a produção do som é justamente o que? A corrente elétrica induzida na bobina. Então está errado. E oscila com frequência menor também está errado. Então a resposta correta é o que? É a letra C. Por quê? Porque o nylon não é um material ferromagnético. Ela não tem propriedade de se imantar com facilidade. Tá joia? Então, quem gostou da aula aí, dê um joinha, se inscrevam no canal. Até a próxima aula. Vou tentar resolver aqui mais questões para a gente ficar craque aqui. Valeu? Fui!